E olha só, verão, altas temperaturas, além de proteger a pele para enfrentar a exposição solar, é preciso lembrar da hidratação. Beber muita água pode evitar problemas de saúde. O repórter Cláudio Rocha foi à praia para saber como as pessoas estão se cuidando. Olá, Samara, bom dia para você, bom dia a todos. Veja só, Samara, que sol intenso aqui na orla de Atalaia. Durante a estação mais quente do ano, é preciso ficar atento à hidratação. Por isso, estamos aqui na orla para saber se as pessoas estão realmente ligadas nesse detalhe importante. Ana Cristina, que está aqui com a garrafinha, não se descuida realmente da hidratação, né, Ana? Não podemos, né? Principalmente na estação que estamos no momento. Pleno verão e aqui no Nordeste, então. E a senhora costuma beber quantos litros de água por dia? Meu anjo, mais do que o necessário, mais do que é recomendado. Mais de 2 litros? Sim, com certeza. E quais as dicas que a senhora pode passar aí para quem está nos assistindo? Gente, a garrafinha sempre. Nunca esqueçam da sua proteção, a hidratação, sempre repondo nos intervalos recomendados ali, né? E uma viseira, um chapéu. Hoje em dia nós temos um aliado que são as camisas UV ou os vestidinhos. Não descuidar das crianças e dos idosos, com certeza. Samara, agora eu estou aqui com o Ian Ariel e ele tem uma pergunta a fazer ao nosso convidado aí no estúdio. Pois não, Ariel? Eu gostaria de saber se a quantidade recomendada de água varia entre a idade das pessoas, faixa etária, e se há casos especiais que devem tomar mais ou menos água. Ok, muito obrigado. Portanto, Samara, segue com você aí no estúdio. Pois é, durante a estação mais quente do ano, escolher bem os alimentos pode fazer a diferença no funcionamento do corpo. Vamos à entrevista para falar sobre essa grande importância que é a hidratação. A gente viu aí a pergunta do telespectador, né, da TV Atalaia. Matheus Ezequiel, a gente está aqui, né? Meu conterrâneo, o nutricionista, e vai explicar para a gente que a água é a fonte de hidratação principal, não é isso? Bom dia. Com certeza, bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. É sempre um prazer estar aqui, podendo levar informação ao público sergipano, tá? Em relação à diferença da hidratação dos vários tipos de pessoa, a gente tem um cálculozinho para cada pessoa, para a água. É 0,35 ml por quilo de peso. Então, assim, nós temos pessoas que têm uma estatura muito grande, temos pessoas menores, temos pessoas que praticam exercícios físicos, outras não. Então, assim, o ideal mesmo é que cada um faça o seu próprio cálculo de ingestão diária da água recomendada, tá? Então vamos ficar atentos aí, repetir essa informação para todo mundo fazer esse cálculo em casa, né? 0,35 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que não vamos fazer o cálculo aqui, não somos né, ótimos assim, na conta tão rápida, né? Ou você mas não mais quer ou revelar menos, seu peso, Samara? Não, eu revelo. 62 quilos, mais ou menos, quanto de água a pessoa deve tomar? Em média de 62 vai dar 2,6 litros nessa faixa, então, tá? 2,6 litros aí de água. Quantas garrafinhas? Vamos lá, né? Para ficar bem claro para o telespectador. 5 garrafinhas de 500 ml, a gente já consegue bater legal essa faixa. Então, lembrando que para as pessoas que praticam atividade física, esse número sobe um pouquinho, vai para 0,4 ml por quilo de peso. E final de semana, né, foi de muita festa, muita gente aí bebeu bastante e isso acaba desidratando as pessoas, né? O que falar dessa situação? É preciso hidratação? Dobra aí a quantidade de água ou não? Quando a gente está tratando do álcool em si, ele gera um efeito sobre o corpo humano de desidratação. Por isso, no outro dia, após ingerir bebida alcoólica, dependendo da quantidade, muitas pessoas têm dor de cabeça, têm sintomas chamados de ressaca, né? E justamente isso é um fator que mostra um nível de desidratação, tá? Então é importante sim a pessoa estar se reidratando, bebendo bastante água. Nesse caso, também está valendo água de coco, suco, repositores energéticos, para que a gente consiga estar fazendo essa reidratação.
e até mesmo nos alimentos, não é? A gente sabe que tem muita água, muito líquido também em alguns alimentos. Quais são os mais indicados também nessa situação? Sim, os alimentos que contêm mais água são as frutas. A principal na quantidade de água seria a melancia. É uma fruta que ela tem um nível de reposição bacana. Também temos melão e alguns outros. Nós estamos aqui conversando com o nutricionista Matheus Ezequiel. E olha só, pode participar aqui pelo WhatsApp do programa O Sergipe no Ar, com perguntas aqui para o nutricionista também. E vamos continuar falando de hidratação e alimentação, né? São duas coisas que andam juntas. Sim, e é interessante frisar o seguinte: média de 75% do nosso corpo, ele é de água. Então, nós precisamos estar suprindo essa necessidade que o nosso corpo tem de líquido, tá? O que acontece? Quando nós estamos numa estação muito quente e nosso corpo tem um mecanismo de resfriamento. E esse mecanismo de resfriamento se dá através do suor. Com o suor, nós perdemos líquidos. Então, a gente está precisando hidratar. O nosso bolo fecal, o trânsito intestinal, ele depende de água. Geralmente, no consultório, eu recebo muitas pessoas que têm o trânsito intestinal ruim. E o principal fator para esse trânsito intestinal ruim é a falta de ingestão de líquido. Então, as fezes, o bolo fecal fica ressecado e a pessoa não consegue estar indo regularmente ao banheiro. A gente tem um exemplo bacana da alimentação aliada à hidratação, que são as fibras. Sim, e aí é quando as pessoas acabam, não vou me alimentar com muitas fibras, mas aí esquece da água. Exatamente. Acaba o efeito contrário. Sim, porque algumas fibras, elas se misturam ao bolo fecal e quando não tem a hidratação correta, ela acaba deixando esse bolo mais sólido. A exemplo da aveia. Se você perceber em casa, quando você coloca a aveia no leite, na água, em qualquer coisa desse tipo, e passa um tempo, ela dá uma inflada, ela incha. E é justamente o que acontece em nosso intestino também. Então a gente precisa comer a fibra e beber água para que a gente tenha um efeito correto. E em outra situação também, às vezes com calor, né? Você, a exposição ao sol, tem outras situações intestinais também que não ficam legais. E aí é preciso a hidratação para se recompor também a flora intestinal. Sim, com certeza. Outro fator também interessante é você em casa estar sempre olhando a cor da sua urina. Se ela for uma urina que está com um odor forte e que está está com a coloração muito forte, significa que você também está precisando beber mais água, tá? Olha só, temos perguntas dos telespectadores. Eu peço que identifiquem o nome para que a gente possa falar aqui essa participação tão importante. Tenho 101 quilos, estou acima do peso. Quantos litros de água devo tomar? As pessoas gostaram desse cálculo, Sim, viu? Nesse caso aí está muito fácil de calcular. Pelo menos 3 litros a 3 litros e meio, tá? Olha só, a Carla de Itabaiana também está perguntando. Ela tem 85 quilos. Então, sempre uma média, não é? 85 quilos, uma média de 2.800, 3 litros também. Tá ótimo. Olha só, e quem fez a outra pergunta foi a Helena, de Rosário do Catete. Gente do interior, que bacana que todo mundo aqui do interior sergipano assistindo Sergipe no Ar, a TV Atalaia, nosso muito obrigada. Vamos continuar falando porque esse assunto é importante. Estamos num clima muito quente, mas assim, aqui, Sergipe, Nordeste, é verão o ano inteiro, né? Então, esses cuidados devem ser redobrados a cada dia? Sim, com certeza. Além da estação, nós temos uma característica aqui em nossa cidade, que é sempre esse clima abafado. E a gente vem com a sudorese. E esse suor, que é como eu disse, o sistema de resfriamento, a gente precisa estar hidratando, estar bebendo água corretamente. Está valendo água, está valendo sucos, está valendo água de coco para contar como ingestão de líquido. Mas lembrando sempre que o principal é o consumo da água. A água mesmo é essencial. E se a gente bem soubesse, bebia água para tudo, né? Deixa eu dar uma dica. Olha só, dica do nutricionista. Quando a gente fala, beba água porque nosso corpo precisa, porque o sistema renal precisa, porque o nosso organismo precisa, geralmente as pessoas negligenciam o uso da água. Mas quando a gente diz o seguinte, se você beber água, você pode emagrecer.
E se você beber água, você pode ter um nível de hipertrofia muscular maior, as pessoas começam a beber água. Olha só, então, que dica, viu? Então, beba água para emagrecer, beba água para aumentar aí os músculos, fica bem definido. Exatamente. O Verão tá aí, né? Exato. E o que acontece? Nosso corpo, ele é inteligente. Ele entende da seguinte forma. Se você está bebendo pouca água, principalmente o caso das mulheres que tem uma tendência a ter retenção de líquido, ele vai dar uma segurada. Quanto mais água você beber, mais seu corpo vai colocar líquidos para fora. Então essa retenção, esse inchaço, ele também vai sair. E no processo de emagrecimento, a gente precisa também fazer o processo de desinchar, né? Da pessoa realmente funcionar com os líquidos corporais, tudo ok. A gente resseca o olho, resseca a boca, Sim, a gente percebe muito que a mucosas. Hidratação é importante, né? Com certeza. Também é um sinal de desidratação quando as mucosas estão ressecadas. Além disso, outro sinal de desidratação é sede. Nós não devemos sentir sede. Sede já é um sinal. Então é o seguinte, eu não bebo água porque eu não tenho sede. Não faz isso. Você não deve sentir sede. Sede é um sinal que seu corpo está em alerta, ele está pedindo, ele está precisando, mas você deve beber água constantemente. Vamos mais uma pergunta aqui do José Laércio, do Augusto Franco. Ele tem diabetes e quer saber quais são as frutas mais adequadas. Tem essa dúvida, né, para as pessoas que têm diabetes. Tem muitas frutas que não podem ser consumidas assim em grande quantidade. Sim, mas ainda sigo uma vertente que o ideal mesmo é você estar com a dieta totalmente ajustada. Se você estiver com a dieta calculada certinho para o caso da patologia, que é o diabetes, e para o seu corpo individualmente falando, você vai poder consumir a maioria das frutas. Algumas frutas têm um índice glicêmico mais alto. Índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato se transforma em açúcar na corrente sanguínea. São elas banana, açaí, então assim, que geralmente são as frutas preferidas, mas elas também se transformam em açúcar mais rápido. Fruta mais indicada nesse caso, frutose baixa, melancia, melão, maçã, são boas opções. O WhatsApp aqui bombando do Sergipe no ar. Temos aqui a interação do Marcos dos Anjos, do bairro Industrial. Bom dia, Matheus. Ele se referia, né, ao nutricionista. Qual o recado para as pessoas, né, que bebem enquanto se alimentam? Líquido na alimentação, né, durante as refeições. Líquido durante a refeição. Isso, entendi. Então, o que acontece? Isso, na verdade, se trata de um mito. Porque foi criado em torno dessa situação o seguinte, se você come bebendo líquido, você engorda. E, na verdade, não acontece isso. A gente tem uma maior dilatação do estômago. Estômago, você pode imaginar em casa como se fosse um balão. Quando você está colocando líquido, está colocando comida, esse balão vai inflar, tá? Mas isso não significa que vai se transformar em gordura. Você, na verdade, está dilatando essa parede abdominal e tal por conta disso. Mas o que engorda mesmo é comer mal e se esse líquido for um refrigerante, se for alguma coisa desse tipo. E aí pesa mesmo, viu? Sempre importante. Aqui a gente falou de um assunto tão importante, a alimentação, né? E a hidratação tão essencial. Eu quero agradecer, tem muitas participações aqui. Eu acho que eu vou passar o WhatsApp aqui para ele responder um pouquinho, né? Esses telespectadores estão participando do nosso. Muito obrigada aqui pela participação de você que está assistindo aqui ligadinho na TV Atalaia. Muito obrigada. Obrigado a TV Atalaia pelo convite. Estou sempre à disposição. Um bom dia para todos e uma ótima semana. Muito obrigada, então.